podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Dados recentes apontam para que, em cerca de 10% dos casais, exista um diagnóstico de infertilidade e para que cerca de metade desses casais necessitem de tratamentos de procriação medicamente assistida. São números de infertilidade elevados que explicam, em parte, a baixa taxa de natalidade existente em Portugal e a procura cada vez maior de alternativas aos métodos naturais para engravidar. Há várias técnicas de procriação medicamente assistida e, naturalmente, os especialistas indicarão a mais adequada para cada caso. E depois é esperar que o resultado do teste seja positivo. Bom, mas será mesmo só isto? Olá, eu sou a Graça Rosendo, comigo está a Teresa O'Neill. Para não variar, olá, olá. Bem-vindos a mais um podcast do Hospital da Luz. Bebê a caminho. Engravidar na sequência de um tratamento de procriação medicamente assistida significa ter passado por muito. Anos de tentativas e insucessos, muitas consultas e exames, expectativas em altos e baixos e um tratamento que nem sempre é fácil de suportar, mas que se ultrapassa e se vence porque o desejo de ter um filho é maior que tudo. Olá, Sofia. Bem-vinda mais uma vez ao podcast Hospital da Luz, Bebê a Caminho. Obrigada por ter aceitado de novo o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar cá convosco para termos uma conversa, espero eu, interessante para aqueles que nos estão a ouvir. Exatamente. Foi a Sofia Figueiredo, especialista em ginecologia obstetrícia do Hospital da Luz Lisboa, que nos sugeriu falar deste tema, a vigilância da gravidez após um tratamento de procriação medicamente assistida. Porquê, Sofia, é assim tão diferente da vigilância de uma gravidez normal? Bom, efetivamente, as gravidezes que resultam de tratamentos de procriação medicamente assistida têm algumas diferenças quando comparadas com gravidezes espontâneas. Em primeiro lugar, são gravidezes que resultam vão culminar num caminho longo, por vezes sinuoso, com alguns insucessos, e geralmente em grávidas numa idade mais avançada, com, em alguns casos, patologia associada. E, portanto, é fundamental que a vigilância obstétrica seja diferenciada, minuciosa e atenta a algumas complicações que são, tendo em conta a evidência científica disponível, mais frequentes nestes casos. Certo, nós já vamos aos detalhes, já vamos tentar detalhar isso um bocadinho, mas eu queria começar aqui por distinguir uma coisa. É o facto de ser uma gravidez resultado de uma PMA ou as características da própria grávida também implicam aqui uma vigilância diferente e especial? São ambas. Okay. O facto, independentemente do fator idade, que é um fator de risco independente, mas cumulativo, estas gravidezes estão descritas nestas gravidezes riscos específicos independentemente da idade materna. Isso é claro. Há um maior risco de parto pré-termo, há um maior risco de complicações hipertensivas, há um maior risco de baixo peso ao nascer, independentemente da idade materna. Se temos em conta que estas mulheres são mais velhas e tendo em conta que a idade materna avançada é por si só também um fator de risco, temos aqui dois fatores de riscos independentes, mas cumulativos. Ok, são sempre mais velhas. Geralmente são. Se olharmos para os dados estatísticos, vamos verificar que a idade média ao nascimento do primeiro filho, tendo em conta os dados da Pordata, é de 30,9 anos. Se nós avaliarmos esta variável no grupo das mulheres que recorreram a técnicas PMA, essa idade estará perto dos 40 anos. Faz sentido, não é? Porque tentam engravidar várias vezes só quando estão no limite da idade. E há aqui um dado também importante. Em Portugal é possível, isso não é igual em todos os países da Europa, porque as leis não são idênticas, as regras de acesso à PMA também não são idênticas. Em Portugal, atualmente, é possível recorrer a estes tratamentos até aos 49 anos e 364 dias da mulher. Isso significa que não é assim tão raro, e aliás eu diria que é cada vez mais frequente, temos mulheres na consulta com quase 50 anos grávidas. E, portanto, é óbvio que estamos no extremo da idade reprodutiva e que, geralmente, isso poderá eventualmente condicionar aqui algumas condutas diferentes no que toca à vigilância pré-natal. Bom, estamos na primeira consulta de uma grávida destas. Que mitos é que começa por esclarecer? Eu acho que, em primeiro lugar, na primeira consulta temos que tranquilizar aquela grávida e aquele casal. Porque, na verdade, aquela grávida e aquele casal, até chegar ali, já passaram por muitas tentativas, muitos insucessos. Temos que tranquilizar.
não podemos ocultar a evidência que existe maior risco, algumas complicações, mas temos que relativizar isto, explicando que se a vigilância obstétrica for diferenciada e atenta, e sobretudo atenta às complicações que podem acontecer, tudo irá correr pelo melhor e vamos garantir um desfecho perinatal favorável. Também temos que explicar que existem medidas clínicas que visam evitar a ocorrência dessas complicações, que são a chamada profilaxia. Como já disse, uma das principais complicações destas gravidezes são as complicações hipertensivas. E temos um medicamento, que é a aspirina, só para citar este, que reduz em 80% a existência futura desta complicação. Portanto, temos que estar atentos às complicações, temos que instituir medidas clínicas que comprovadamente vão reduzir o risco dessas complicações. E Atenção, que é prescrição médica obrigatória, claro. Exatamente. Claro. Entretanto, eu acho que também é muito importante transmitir serenidade à grávida, não é? As complicações e as preocupações devem ficar do lado do obstetra. A grávida tem, dentro da medida do possível, naturalmente, viver esta gravidez na sua plenitude, serenamente. Se houver alguma complicação ou alguma decisão a tomar, será tomada em conjunto, mas temos de dar a oportunidade à grávida de ter uma gravidez serena. Sim, a ideia de que não é tudo catastrófico. Então, Claro, o risco claro. pode ser maior de algumas coisas, mas Mas com uma vigilância mais apertada, não? Qual é a vigilância que se faz a este? Aqui temos de distinguir dois aspectos: a vigilância materna e a vigilância fetal. Claro que aqui a vigilância tem que ser mais apertada e tem que habitualmente ser multidisciplinar. É fundamental a participação de outras valências médicas. A obstetrícia, claro, a endocrinologia, a medicina interna, a nutrição, eventualmente a psicologia. Portanto, isso é fundamental, quer do lado materno, quer do lado fetal. Do lado materno, em primeiro lugar, em vez das 5 ou 7 consultas habituais, teremos 10 ou 12 consultas. Claro, teremos mais alguns exames, atualmente. Do lado fetal, temos, além das 3 ecografias habituais, 12 a 22, 32 semanas, teremos pelo menos, eu diria pelo menos, mais 2 ecografias às 28 e às 32 e, eventualmente, mais outros exames complementares de diagnóstico, por exemplo, um ecocardiograma fetal, que tem como objetivo avaliar a anatomia cardíaca do feto, porque, efetivamente, nestes casos também há um risco ligeiramente maior de malformações fetais, portanto, temos de estar muito atentos à anatomia do feto. a Sofia, quando estivemos a preparar este tema consigo, chamou-nos a atenção para o tema da realização de alguns exames invasivos e para a especial ponderação, enfim, da realização desses exames. Explique-nos porque é que achou que era importante falar disto. Para algumas... Estamos a falar na jornada desta Claro, grávida, claro. na vigilância da grávida e do feto, etc. E, portanto, Porque, efetivamente, estas grávidas, para muitas destas grávidas e destes casais, estamos aqui perante o chamado bebé de ouro, não é? Sim. Para algumas mulheres, Exato. esta será a última oportunidade de concretizar o seu desejo de maternidade. E, portanto, há, naturalmente, um receio expectável da realização de exames invasivos, a amniocentese, ou eventualmente biópsia das unidades ciliares, que é uma biópsia placentar. Contudo, atualmente, temos aqui algumas alternativas de rastreio muito eficazes para a trissomia 21. O que é muito importante este tema? Porque, tendo em conta que temos mulheres mais velhas, o risco de trissomia 21, sendo um Down, está associado ao avançar da idade materna. E, portanto, aqui o risco desta patologia é maior do que a população em geral. Então, põe-se muito esta questão de haver uma eventual necessidade de uma amniocentese para excluir uma trissomia 21. Atualmente, felizmente, temos exames não invasivos que consistem na colheita de sangue, da análise do sangue da grávida após as 10 semanas de gravidez, em que é extraído o DNA fetal do sangue materno e que permite saber apenas no que diz respeito à trissomia 21 se temos 2 cromossomas 21, que é normal, se temos 3. E, efetivamente, há uma janela de oportunidade na gravidez para fazer esse a exame. partir das 10 semanas, Ok. quanto mais cedo é feito esse exame, melhor. Permite tomar as decisões mais cedo e permite Depois o tipo implementar optar por uma vigilância até mais diferente. difícil. Exatamente. Portanto, a partir das 10 semanas é possível fazer este exame
E naturalmente, quando temos mulheres a engravidar aos 43 anos, o risco de trisomia 21, tendo em conta a idade materna, será mais ou menos de 1 para 40, Ok. é elevado. Elevado, não é? elevado. Portanto, estas mulheres estão naturalmente preocupadas com esta Portanto, tem tema. que se ponderar efetivamente Exatamente, exatamente, porque o risco, existe sempre um do risco. exame invasivo. De acordo com a literatura atual, independentemente dos centros, 0,5% de perda fetal na sequência. Diga uma coisa, esta vigilância, enfim, o facto de ser uma gravidez em resultado de uma PMA, é diferente ou tem algumas características específicas se se fez um determinado tipo de técnica ou outra, ou não? Vai depender, sobretudo, se foram usados ovócitos da própria ou se foram ovócitos de dadora. Naturalmente. Isso porquê? Porque se forem ovócitos da própria, e se os ovócitos tiverem 44 anos, o risco de dar algumas patologias, nomeadamente Mais genética, elevadas, são mais elevadas. Se for resultado de ovócitos de dadora, habitualmente as dadoras são mulheres jovens, média de idade rondará os 27 anos, a trissomia 21 já não é tanto. Não é um fator de risco, Não é um sim. fator de risco. Portanto, é fundamental sabermos se temos ovócitos próprios, que eventualmente até poderão ter sido congelados há algum tempo atrás, ou são ovócitos de dadora de uma mulher que tem 25 anos ou 16 anos. Sinais de alerta para estas grávidas, o que é que Os sinais de alerta, específicos ou iguais a todas as outras? acho que é preciso estar mais atenta, tendo em conta que as complicações hipertensivas são mais comuns. Ok. Há sempre indicação, a partir de uma certa altura da gravidez, começar a fazer uma medição em ambulatório de tensão arterial, ter em conta aqui, eventualmente, a ocorrência de algumas contrações. Portanto, estar mais atenta à tensão e, eventualmente, à existência de uma dinâmica uterina que poderá implicar um risco de parto pré-tempo que tem que ser corrigido. Ok. Portanto, mais consultas, mais exames mais orientados para este tipo, atenção a algumas coisas Exatamente. mais específicas. Tal e qual. Tem seguido muitas grávidas deste género aqui no Hospital da Luz que fizeram criação medicamentosa? Sim, tenho, eu diria, talvez 1/3 da minha consulta são mulheres que realizaram tratamentos por criação medicamente assistida. Tenho várias mulheres com quase 50 anos. Aliás, tenho uma senhora que está grávida pela segunda vez. Eu fiz um parto vaginal aos 48 e agora transferiu outra e amanhã tem agora 50 anos. Sim, portanto, tenho vários casos. Felizmente, com desfechos muito positivos. Devo dizer que a vigilância destas gravidezes, estamos face a mulheres muito comprometidas com o sucesso. Sim, por ser um menino de ouro, como dizia. São menino de ouro, Sim. e portanto temos muito comprometidas com o sucesso, muito envolvidas na vigilância, muito cumpridores de todas as Orientações, recomendações que são dadas, quer por mim, quer por outros colegas, quer pela parteira que faz efetivamente preparação para o parto. Portanto, E na maioria precisam de acompanhamento psicológico e são muito ansiosas ou não? eu acho que tem uma ansiedade, até a ansiedade expectável nestes casos. Não é? Uma coisa é engravidar aos 25 anos, após 2 meses de tentativa. Aí, a ansiedade é pouca. Outra coisa é depois de 10 ou 15 anos. Outra coisa é depois de aos 15 Claro. anos, aos 49 anos. Sim, faz Como é sentido. óbvio, há Naturalmente. muito mais ansiedade Não é envolvida. natural. Há um risco associado a estas gravidezes, por exemplo, de partos pré-termo? Sim, isso é claro, a evidência mostra-nos que há um risco acrescido de parto pré-termo. Agora, nós temos de distinguir 2 tipos de parto pré-termo. O parto pré-termo espontâneo, que resulta de contrações espontâneas, e o parto pré-termo iatrogénico, que resulta de uma intervenção médica que motivou um parto antes das 37 semanas. Neste caso, o mais habitual é a prematuridade iatrogénica, aquela que resulta de uma intervenção médica. E porquê que tivemos que interromper a gravidez antes das 37 semanas? Porque temos, por motivos maternos ou por motivos fetais, o motivo materno será uma complicação hipertensiva, uma pré-eclâmpsia, e aí temos que pesar as vantagens de manter a gravidez e os riscos de manter a gravidez para aquela mulher, que pode ter uma situação muito grave, Claro. e motivos fetais para terminar a gravidez, nomeadamente uma restrição de crescimento fetal. É claro que a melhor incubadora é a útero materno, isso é claro. Mas também é claro que chega a uma determinada fase, o risco de um desfecho fetal negativo
é muito elevado e aí temos que, às tantas, terminar a gravidez e a criança continuar o seu percurso de vida Fora da barriga. Fora da barriga da mãe, sim. E bem, E isso Claro. acontece pela idade das mães também? Ou poderá ter uma relação com os ovócitos, como falou há bocadinho? Acontece pela idade da mãe, porque a placentação e o tipo de placentação, o tipo de placenta, o risco de calcificação placentar tem a ver com claro. E os úteros também, alguns úteros envelhecem muito mal, têm miomas, é mais comum na raça negra, mas nas mulheres brancas também tem miomas, tem adenomiose, e isso compromete a placentação e o funcionamento da placenta. Claro. E, portanto, chega a uma determinada altura, a placenta já não funciona, já não está a alimentar o está a bebê. alimentar o bebê, e aí temos Melhor que tirar, sim. E via de parto tem também alguma relação entre um tipo de uma via ou outra e estas situações? Eu acho que nestes casos a via do parto deve reger-se por motivos obstétricos, tendo sempre em consideração a vontade da mulher e respeitar o princípio de autodeterminação que, sobretudo na medicina privada, é tido em conta. Claro que não vou escamotear a realidade. Neste grupo de mulheres, a taxa ainda é maior do número de mulheres que engravidaram na sequência de uma gravidez espontânea. Claro. Porquê? Porque estas mulheres sentem algum conforto em poder escolher e ter um parto com dia e hora marcada. Contudo, elas têm que perceber e tem que ser explicado que uma cesariana é uma cirurgia que tem riscos específicos que poderá, no limite, impactar o projeto parental de futuro. Portanto, temos que explicar às grávidas que uma cesariana não é necessariamente melhor para elas, não é necessariamente melhor para o bebê, pelo contrário, em alguns casos, nomeadamente no caso por maturidade, mas que é compreensível que elas ponderem essa opção. Sim. Mas devo dizer que o parto vaginal que eu fiz numa senhora mais velha, esta senhora que está atualmente grávida, teve um parto vaginal aos 48 anos, porque quis. Como a senhora tinha mais um embrião que queria transferir, e a transferência só é possível até aos 50 anos, ela quis muito ter um parto vaginal. E teve, e está outra vez grávida. Portanto, isto também, enfim, por vezes temos surpresas. Bom, Caso a caso. a Teresa já tinha perguntado a sua experiência aqui no Hospital da Luz. Significa que o Hospital da Luz tem as condições, os especialistas certos para fazer este acompanhamento, estas gravidezes? Estou convencida que sim, e os nossos resultados, efetivamente, estão à vista. Temos, além de uma quantidade de partos crescente, temos uma diferenciação que está sedimentada e que nos permite vigiar todas estas senhoras e dar o apoio multidisciplinar que é necessário nestes casos a todas estas senhoras, estas grávidas e estes casais, naturalmente. Naturalmente são casais. Eu fiquei aqui uma série de perguntas sobre as técnicas de PMA, mas não cabem aqui. Enfim, temos que lhe pedir, se calhar, para voltar um dia destes. Outra vez. Eu efetivamente, eu aqui faço obstetrícia, mas como já disse, noutra instituição pública faço PMA, portanto é uma área que também Gosta. É muito querida. De falar, sim, ótimo. Bom, exatamente. a tendência para esta realidade é de facto para que continue a crescer, apesar do acesso à PMA, como todos sabemos, no serviço público, sobretudo, ser ainda limitado e por isso esta hipótese estar até congelada para muitas famílias, não é? Quando preparámos esta conversa com a nossa especialista, a sua preocupação era de facto passar uma mensagem tranquilizadora às mulheres, aos casais que estão a viver situações como a que falámos hoje. E eu acho que conseguiu, não te parece, Teresa? Parece-me que sim, acho que foi muito realista e muito clara. Muito obrigada. Sofia, Eu é que agradeço. muito obrigada, de facto, por ter Eu é que partilhado agradeço. connosco a sua experiência, os seus conhecimentos, cumpriu claramente o seu objetivo. E como falar de gravidez e parto transforma estas conversas em cerejas, portanto há sempre alguma coisa que fica por dizer, como eu acabei há bocadinho de dizer. Nós prometemos voltar em breve com novos episódios deste Bebé a Caminho. Siga e subscreva todas as rubricas do podcast Hospital da Luz. Estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Até breve. Adeus, até breve. Obrigada. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.